quando eu comecei a ler, eu fiquei... É que não deixa de ser chocante, assim, né? Porque são obras que tu pensa assim, meu Deus, né, cara? O que as mulheres passavam, a mente doentia, cruel dessa instituição chamada igreja que levava as mulheres a passar por isso, a sociedade que tolerava isso. Então tu vai lendo, assim, quanto mais próximo tu fica, é muito difícil, porque é muito cruel, entendeu? A gente que vive hoje, a gente vê muita coisa que nos barbariza, que nos causa um impacto, assim, negativo, né? Óbvio. Mas eu vou te dizer que tem certas coisas, assim, que a história nos fazem duvidar da existência, mas tudo tão documentado ali que, assim, a gente passou por períodos bastante obscuros, assim, da nossa história. Tedi, antes de tudo, agradecer ao nosso querido Wilson Chaves aí, que fez toda a ponte pra gente aí. Esses dias estava lendo aí seus livros e tudo mais, e pegar o livro mais recente aqui, que se me tornou um dos meus favoritos dos seus livros aqui, embora gosto de todos eles, Imersão, de 2019, e lendo ele e relendo novamente, Tedi, é impressionante, assim, não sei se foi, de repente, da tua intenção, ou foi algo natural, inconscientemente acabou surgindo, pode me corrigir aqui, por favor, me surgiu uma conexão social muito forte dentro da história, e, obviamente, né, pessoal, curiosidades, você vai comprar o livro, vai ler, né, não vou dar sem spoiler. Sem spoilers, né? E o Imersão, ele me remete a uma conexão muito forte com uma questão social. Atualmente a gente convive muito com a questão da luta das mulheres. Tem uma personagem, que é a Muriel, sou péssimo em nomes, que é no primeiro episódio, que é por anos, né? Por décadas, tudo no mesmo enredo. Por eras, digamos assim, né? Por eras. Por elas, digamos assim. Tem um ano, mas são períodos, assim, da história, né? Tem períodos, exatamente, por anos, né? E aqui eu vou pegar o 1792, já vou instigar a curiosidade do que está assistindo aqui, ó. E que tem uma personagem que era casada, ela perdeu o marido, e enquanto ele estava vivo, dentro de uma comunidade pequena, ela era muito ativa, participativa, com opiniões, dando seu posicionamento, e os homens ao redor, que a maioria era predominado por homens, ficavam incomodados com o posicionamento dela. Isso gerava desconforto. E a gente vê muito hoje em dia grandes mulheres atuantes aí na cena musical, em todas as cenas sociais, mas é que ainda é uma luta que ainda tem muito machismo, muita idiotice que a gente vê por aí afora. E tu, como escritor, Tedi, dos seus outros livros que eu quero falar depois também, você sempre teve uma preocupação de criar histórias, mas sempre tem uma conexão social com o mundo atual, ou não? Foi algo que surgiu naturalmente para você? Não, é bacana tu falar sobre isso, Cássio, porque o Imersão foi um livro que eu fiz a partir na ordem dele, né, das conversas que eu tive com o Renato Guedes, que é o ilustrador, que na verdade eu não chamaria nem de ilustrador, porque a Imersão é o nome da exposição que ele fez com os quadros dele. Esse da capa é um quadro enorme, que ele faz parte da exposição, e ele queria fazer um livro que fosse a ver com a exposição, com as obras, mas não queria um livro convencional. Então daí é que a gente acabou escrevendo. Eu escrevi a história a partir das pinturas. E lá no início a gente conversou sobre que essas histórias tivessem um certo ambiente, um certo clima, que envolve terror, suspense, essas coisas. Mas eu fui buscar, aí, por iniciativa minha, de começar a pesquisar justamente esse universo que tu te refere. Lá em 1792, uma história que se passa com uma mulher cuja atitude... Uma mais linda que a outra. Não, o Renato é fora de série. Essas pinturas são bem grandes, assim. O Renato é fora da curva. Muito bonito. Absurdo. E aí eu fui pesquisar
justamente os assuntos que têm relação com como a sociedade encarava o feminismo, e nem era o feminismo, vou te dizer mais, o comportamento das mulheres. E aí, para não dar spoiler, eu te digo só uma coisa. Um dos livros que serviu de base para a pesquisa, para escrever uma imersão, é O Martelo das Feiticeiras, que é um livro anterior a essa época que nós estamos falando, de 1700, ali quando tinha a Inquisição. Foram os caras que formularam, teorizaram sobre a Inquisição, então era como se fosse o manual da Inquisição. E que é um livro que, para te ter uma ideia, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Rosa dos Ventos, que é a editora da Rosemarie Muraro, que foi uma grande feminista. Por que que uma coisa tem a ver com a outra? E sem dar spoiler de novo, eu digo que a Inquisição, que durante um período a gente ouviu falar muito dela, né? Era um troço bárbaro e terrível, assim, ligado à Igreja Católica e tal. Ela perseguia algumas mulheres e caracterizou nesse livro como elas fossem bruxas, e aí a gente sabe o que eles faziam com as bruxas, né? Mas o que se descobriu estudando e através justamente do que se tem de documentos em relação à Inquisição é que, na verdade, eles queimavam as mulheres que já tinham uma atitude diferente em relação à sociedade, já era o que a gente poderia chamar de uma feminista, e que eles caracterizavam como bruxa para poder sufocar qualquer espécie de reação delas, entendeu? Então as mulheres viviam com muito medo de se manifestar, de dar sua opinião e tal, né? O livro tem esse ponto de partida, não é à toa, não posso falar muito mais porque daí a gente entrega muita coisa, mas as minhas pesquisas giraram muito em torno desse tema, do que as mulheres passaram durante décadas, né? E do que se falava delas. E do fim que elas acabaram tendo e tal. Mas, assim, é óbvio que não... Só, até para quebrar a expectativa, a personagem essa que tu te refere, mulher, ela não é queimada, né? Mas as coisas que acontecem, enfim, envolvem essa leitura do feminismo. Foi uma pergunta muito legal tua, porque é uma coisa que poucas pessoas se ligam, assim, que uma coisa está relacionada com a outra, né? Deu uma conexão muito forte. Quando eu li ali, falei, cara, isso aí tem muito feminismo hoje em dia. Isso aí tem muita liga, impressionante, né? E para tu ver como as coisas são loucas, né? Até me coloco no teu lugar, assim, se fosse um trabalho como escritor, né? Foi através de uma pintura, então não foi uma coisa de um elemento central, não vou fazer um livro, alguma coisa relacionada ao feminismo. Não, foi uma coisa que ligou a outra e puxou outra e deu esse resultado tão bacana. E como é que a questão das pesquisas que você realiza, TG, essas curiosidades? Às vezes é uma biblioteca muito antiga, contatos nas músicas, como você difunde este conhecimento necessário para desenvolver um enredo? Eu sou meio rato de biblioteca, assim, né? Mas sim, conforme eu vou tendo a ideia, eu vou pesquisando para eu não cometer nenhum equívoco histórico, fático, assim, digamos, né? Por exemplo, tem uma personagem que ela é uma cozinheira que tem a sua origem em Cuba. Eu fui pesquisar a cozinha cubana para saber qual tipo de prato ela faria, em qual situação que ela se encontrava e tal. Eu não saí escrevendo assim. Eu vou atrás porque eu acho que isso confere uma riqueza para a narrativa, né? Assim como tem uma outra que envolve a questão da tatuagem, e eu fui pesquisar tatuagens que é a tatuagem japonesa, aquele tipo de tatuagem que não se faz com máquina, mas com agulha, e a figura retratada e tudo mais. Então, quando eu tive a ideia, o enredo, eu vou atrás daquilo que me dá mais subsídios para enriquecer essa narrativa. E todo o livro foi assim, todas as ideias que eu ia tendo, eu conversava com o Renato, estou pensando nisso, às vezes ele dava uma sugestão,
além do que ele já trouxe maravilhosamente com as pinturas, né? E aí o que eu fazia era isso, eu tendo isso em mãos, aí eu ia construindo um pouco mais, enriquecendo essa narrativa ali que eu criei, né? Porque eu acho que daí quem lê percebe que existe, não é à toa que tu vai ver que a leitura se torna mais interessante, porque o que está escrito ali não partiu só de vou escrever aqui livremente e tal. Não, tu vai, busca uma leitura aqui, busca uma leitura lá, busca uma informação aqui, e isso vai criando toda a riqueza, eu acho. Os escritores que eu admiro, eles têm isso, né? Nada aparece ali por acaso. Sei lá, o Stephen King vai escrever sobre uma guitarra, ele pesquisa quais eram as guitarras que tinham a ver com aquilo que ele queria colocar naquele momento, na história e tal. Então, quando tu vê ele falando de guitarra, tu vê que ele estudou guitarra para falar sobre ela, né? A mesma coisa é eu vou botar um carro que da época dos anos 50, um carro, não, vamos dizer qual é a marca do carro, vamos dizer qual é a característica do carro e tal, entendeu? Porque daí as pessoas percebem que teve esse trabalho. Para o que elas têm na mão ser uma coisa resultante de algo mais rico, né? Muito. E para tu ver, começou do quadro, daí, todo o contexto histórico, né, quando tá citando, né, a questão, as comunidades antigamente, como lidava com as bruxas, a questão do feminismo, a luta das mulheres, a questão do machismo hostil, forte, como era antigamente, embora hoje em dia evoluiu muito, né, ainda bem, mas ainda é uma luta que Nossa. as mulheres e nós, bons homens de bom valor, de boa índole, luta junto, né? Dessas pesquisas, sim, alguma coisa assim que te fascinou positivamente ou negativamente, sim, nossa, como é que era isso? Como é que era assim? Alguma coisa assim nas tuas pesquisas te impactou, te chamou a tua atenção? Sim, é porque Ou te mexeu contigo? sim, essa leitura da, da Inquisição, assim, do que seria a coisa que eles teorizaram. Não sei se o livro está aqui à mão, é que eu tenho muita coisa aqui, daí quando eu vou procurar não encontro nada. Tô Mas, adorando o teu espaço, é cheio de quadrinhos aí. não, tem bastante aqui, tem muito aqui também. Mas quando eu comecei a ler, eu fiquei. É que não deixa de ser chocante, assim, né? Porque são obras que tu pensa assim, meu Deus, né, cara? O que as mulheres passavam, a mente doentia, cruel dessa instituição chamada igreja que levava as mulheres a passar por isso, a sociedade que tolerava isso. Então tu vai lendo, assim, quanto mais próximo tu fica, é muito difícil, porque é muito cruel, entendeu? A gente que vive hoje, a gente vê muita coisa que nos barbariza, que nos causa um impacto, assim, negativo, né? Óbvio. Mas eu vou te dizer que tem certas coisas assim que a história nos fazem duvidar da existência, mas tudo tão documentado ali que assim, a gente passou por períodos bastante obscuros assim da nossa história.